Bonnie e Clyde, Fred e Rose West. Essa é a história de dois casais de criminosos. Bonnie e Clyde foram elevados à condição de mito, enquanto Fred e Rose West se tornaram uma lembrança desconfortável, que raramente é explorada com o mesmo olhar. No vídeo de hoje, Dois casais, duas histórias reais que atravessaram o tempo. Dois conjuntos de crimes que, à primeira vista, poderiam ser analisados sob o mesmo prisma, mas que provocam reações completamente diferentes em quem observa, mesmo compartilhando um ponto em comum que, pode-se dizer, deveria aproximá-las muito mais do que afastá-las. De um lado, jovens apaixonados que percorrem estradas poeirentas, sempre em movimento, sorrindo para câmeras improvisadas, desafiando autoridades, deixando para trás uma sequência de crimes que, com o passar do tempo, acabaram sendo envolvidos por uma camada inesperada de fascínio, quase como se cada fuga, cada confronto e cada decisão impulsiva fizessem parte de algo maior, algo que ultrapassa os próprios acontecimentos. E essa vida que levavam começa a tocar diretamente no imaginário coletivo, os levando a serem lembrados quase como personagens que escaparam de um roteiro cinematográfico. Do outro, um casal envolto em silêncio, preso a um espaço fechado, sua casa, onde a violência não aparece de forma fragmentada nem diluída ao longo do tempo, mas se apresenta como uma realidade constante, repetitiva e impossível de ser suavizada por qualquer tipo de narrativa. Sua história não convida à curiosidade, mas ao afastamento imediato. É uma história que permanece como algo que o público evita encarar por muito tempo, como se existisse uma barreira silenciosa que impede qualquer tentativa de transformar aquela história em algo mais palatável, mais fácil de consumir. E isso não acontece por acaso, porque esta não é apenas uma história sobre o que essas pessoas fizeram, mas sobre como essas histórias foram construídas ao longo do tempo, sobre quais elementos foram destacados, quais foram suavizados e quais foram, de forma quase imperceptível, deixados de lado até desaparecerem completamente da narrativa principal. Bonnie Parker e Clyde Barrow, Fred West e Rose West. Apenas um desses casais foi transformado em símbolo, em narrativa consumível, em algo que o público revisita sem resistência. E essa diferença de abordagem das histórias não é apenas sobre o que aconteceu, é sobre como essas histórias foram contadas, sobre o que foi enfatizado, sobre o que foi suavizado. Mas, acima de tudo, é sobre uma linha invisível que separa aquilo que pode ser romantizado daquilo que precisa, quase obrigatoriamente, ser rejeitado. Em que momento essa linha aparece? E por que, mesmo diante de fatos tão extremos, algumas histórias continuam sendo consumidas como se carregassem um tipo estranho de beleza? Para entender essa diferença, é preciso, antes de tudo, observar o cenário em que as histórias começaram a ganhar forma. Bonnie e Clyde. Nos anos 1930, durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, não só o país, mas o mundo vivia uma crise que não era apenas econômica, mas também emocional e institucional, afetando diretamente a forma como as pessoas enxergavam autoridade, justiça e estabilidade. Bancos colapsavam com frequência, empregos desapareciam de forma repentina e famílias inteiras viam suas estruturas ruírem sem qualquer tipo de suporte, criando um ambiente onde a sensação de abandono era quase coletiva. Nesse contexto, a ideia de justiça deixava de ser algo concreto e passava a parecer distante, quase abstrata, como se não estivesse mais ao alcance da maioria das pessoas. E é exatamente nesse cenário instável que Bonnie Parker e Clyde Barrow surgem. Este é o retrato de dois jovens que, quando observados superficialmente, pareciam carregar elementos típicos de uma narrativa envolvente: intensidade, conexão emocional e uma aparente recusa em aceitar as regras impostas ao redor. À medida que seus crimes se acumulavam, assaltos, fugas e confrontos com a polícia, algo além dos fatos começou a se construir. A mídia passou a registrar não apenas o que eles faziam, mas como eles pareciam enquanto faziam,
As fotografias começaram a circular. Imagens que mostravam poses descontraídas, olhares desafiadores, armas empunhadas quase como acessórios de cena. E pouco a pouco, a percepção começou a mudar. Eles deixaram de ser vistos apenas como criminosos e passaram a representar uma ruptura simbólica com o sistema que havia falhado com tantas pessoas. Isso não transforma suas ações em algo aceitável, mas ajuda a explicar por que uma parcela do público estava disposta a enxergá-los através de uma lente diferente. Porque, ao olhar para Bonnie e Clyde, muitas pessoas não viam apenas os crimes. Viam uma ideia, viam um símbolo. E símbolos têm um poder particular, porque permitem que a realidade seja reinterpretada, reorganizada e, em alguns casos, suavizada até se tornar mais fácil de consumir. Mas essa possibilidade de suavização não existe em todas as histórias. E é exatamente isso que leva ao contraste inevitável. O que acontece quando uma narrativa não oferece espaço para ser reinterpretada? O que acontece quando não há distância suficiente para transformar realidade em mito? É nesse ponto que a comparação deixa de ser apenas interessante e passa a ser inevitável. Enquanto Bonnie e Clyde se moviam constantemente, atravessando cidades, criando uma sensação de dinamismo que quase fragmenta a percepção do público, existe um outro tipo de história que segue uma direção completamente oposta. Uma história onde não há fuga, não há mudança de cenário e não existe qualquer tipo de respiro narrativo. Fred West e Rose West. Aqui, o ambiente não é uma estrada aberta, mas um espaço fechado, repetitivo e contínuo, onde os acontecimentos não são pontuais, mas prolongados, criando uma sensação de permanência impossível de ignorar. E essa diferença de estrutura muda tudo. Fred e Rose estão nos meados dos anos 1960 e seguem com seus crimes até meados de 1980. O país é a Inglaterra e o cenário, a casa de família deles. Eles não estavam na mídia, em fuga, durante seu período de crimes. Não representavam uma versão de rebeldia contra um inimigo opressor poderoso e dominador como o sistema. Eles fizeram vítimas por prazer. Um prazer sexual, imoral, pervertido e incompreensível para o público em geral. Eles chegaram a eliminar alguns de seus próprios filhos, dentro de sua própria casa. Eles aniquilaram vidas de crianças e de jovens mulheres por motivos que jamais poderiam ser enxergados como motivos minimamente palpáveis pela coletividade. No caso de Bonnie e Clyde, o movimento constante cria distância. Distância física, porque eles estão sempre em outro lugar. Distância emocional, porque o público acompanha eventos fragmentados. E distância narrativa, porque essa fragmentação permite que a história seja editada mentalmente. Perseguições podem ser vistas como aventura. Desafios à polícia podem ser interpretados como rebeldia. A própria relação entre os dois pode ser percebida como parceria, como escolha mútua, como cumplicidade. Agora, quando se observa a dinâmica de Fred e Rose, essa possibilidade desaparece completamente. Não existe movimento que alivie. Não existe fragmentação que permita a interpretação. O que existe é continuidade, repetição, proximidade constante com a realidade dos fatos. E isso elimina qualquer espaço para romantização, porque a romantização exige distância, exige estética, exige algum nível de ambiguidade. Sem esses elementos, o que resta é o desconforto direto, sem filtros, sem possibilidade de adaptação. Existe ainda um segundo fator que intensifica essa diferença: a forma como o relacionamento é percebido. No imaginário coletivo, Bonnie Parker e Clyde Barrow são frequentemente vistos como dois indivíduos que escolheram estar juntos, que enfrentavam o mundo lado a lado, reforçando uma narrativa de parceria e conexão. Mesmo que essa visão possa ser questionada em muitos níveis, ela ainda assim é construída e repetida ao longo do tempo. Já no caso de Fred West e Rose West, a percepção é completamente diferente. O relacionamento não é interpretado como escolha romântica, mas como um sistema profundamente distorcido,
marcado por abuso, controle e manipulação psicológica. E essa mudança de percepção é decisiva, porque o público pode, em determinadas circunstâncias, aceitar o crime quando ele está inserido em uma narrativa que sugere amor, parceria ou desafio ao sistema. Mas não consegue aceitar a ideia de amor quando ela está inserida em um contexto de horror absoluto. Quer saber de mais curiosidades que podem mudar a tua vida ou não? Siga a gente aqui e nas nossas outras redes sociais. Tá tudo aqui embaixo, na caixa de descrição do vídeo. Deixa também seu like e escreve nos comentários o que achou desse vídeo e o que você quer saber num próximo vídeo. E não esquece de mandar esse vídeo para quem você acha que vai curtir também.